Sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast, mais um novo episódio aqui na cidade de Blumenau. Novamente estou aqui com a doutora Verônica, que me acompanha agora nas gravações. Estamos aqui hoje com o Leonardo, da consultora Marini, também aqui de Blumenau. Bom, Leonardo, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. Pode se apresentar para quem está nos ouvindo. Então vamos lá. Então eu que agradeço o convite, né? Antes de mais nada, parabenizo aí Gustavo e Verônica pela iniciativa aí de promover esse tema aí, né? Enfim, podcast diferente. E eu sou o Leonardo, né? Mas antes de mais nada, sou um dos sócios da consultora Marini. Junto comigo, o outro sócio é o meu pai e é o Regis, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessas questões aí. Né? Então, mais do que nada, assim, agradeço a oportunidade aí, né, de conversarmos um pouquinho aí e o convite também. Perfeito. Doutora Verônica, bem-vinda novamente. Muito obrigada, Gustavo. É um prazer. A gente teve até um intervalo maior dessa vez, mas é sempre gostoso ter pessoas inteligentes aqui com a gente, empreendedores de Blumenau. Obrigada por se juntar a nós hoje, né? E vamos aí fazer várias perguntas, né, Gustavo? Questionário. Questionário, vamos lá. Imagina você responder. Vamos lá então. Leonardo, a pergunta que a gente sempre começa, né? Como é que surgiu a consultora? Como é que foi o pontapé inicial? Quando é que entraram nesse ramo? Então, vamos lá. A Marini, ela nasceu, né, de um braço da Hidrojap, que é outra empresa do grupo. A Hidrojap, ela tem desde 1988, né, então já fazem 37 anos aí no ramo da construção civil, mais focado aí na parte de reformas, né, de retrofit, de reformas de prédios e assim por diante, né, indústrias. Então a Hidrojap que começou tudo isso, né, com o meu pai, né, que é o Regis. Então ele era inicialmente, por incrível que pareça, ele é formado em educação física e aí, né, depois de um tempo ele resolveu empreender. Sim, ele que foi o grande empreendedor aí dessa história, né, resolveu empreender e fundou a Hidrojap. Eu trabalho desde, enfim, de adolescente aí, nesse ramo também, né, da parte da construção civil, né, desde pequeno, enfim, desde os meus 12, 13, 14 aí eu já trabalhava aí com meu pai e efetivamente aí a gente já trabalha aí, desde os 16 já trabalho com ele mais daí direto nas empresas, né, e aí, então, enfim, em 2008, né, a gente resolveu fundar a Marini para dividir um pouco os nichos, né? Então, no caso, a Hidrojap ficou com a parte de reforma e a Marini com a incorporação, né? Que a gente chama de construção e incorporação, que é, enfim, né? Venda de imóveis aí, né? De residenciais, comerciais e assim por diante. Então, né? Esse ano a Marini completou aí 17 anos, né? De história, vamos dizer assim, e a Hidrojap aí já com 37, né? E a gente sempre traz esse histórico e essa experiência porque, né, querendo ou não, a gente aprendeu e tenta, né, não errar aí ao máximo, né, com essa questão aí das reformas. Então a gente tenta, né, sempre tentou trazer e tenta trazer para a Marini essa experiência aí do nosso parceiro Hidrojap. E hoje as empresas trabalham em conjunto, né? Hidrojap presta serviço para a Marini aí na parte de pintura, das obras e assim por diante. Né? Ah, legal. E qual foi o momento assim que você de fato, você mencionou que sempre acompanhou seu pai, né? Mas que de fato entrou na Marini, né, arregaçou as mangas e começou a trabalhar nelas? Desde o início, né? Desde o início, sim. Quantos anos? São 17 anos atrás, eu tinha 21 anos, né? Então, novo, enfim, né? E sempre acompanhei. Então, já estava dentro, né, de casa, vamos dizer assim, sempre, né? Meu pai sempre foi empresário, né, nessa parte, né? Depois que ele resolveu fundar a Hidrojap. Então, eu sempre aprendi aí fazendo as coisas com ele, enfim, né? E aí com as várias pessoas que também trabalharam conosco e, enfim, daí eu sou formado em engenharia civil, né? Pela FURB aqui de Blumenau. Depois eu fiz outros cursos aí, pós-graduação em gestão e planejamento de negócios. E por último agora eu fiz praticamente um MBA aí na Fundação Fritz Miller, que né, é um plano para dirigentes, que se chama, né? Da Fundação Dom Cabral. Então já focado aí no negócio. Mas enfim, desde o início, né, eu acompanhei aí o início da empresa. A gente construiu junto essa empresa, basicamente. E estamos aí. Então, e você é filho único? Não, eu tenho mais duas irmãs, né? Então, que são mais velhas do que eu, só que não, enfim, foram para outros ramos, vamos dizer assim. Então, eu que segui a parte aí da construção civil, engenharia civil e assim por diante.
Bacana. E até muito legal que assim, o nosso foco aqui sempre foi entrevistar empresas aqui da região, né? A gente passou, por exemplo, entrevistando até a empresa com meu pai, trabalha hoje, que é a Tinercor, também começou com o pai dele, que aí tá até hoje. Entrevistamos da Construcolor, o seu Evald, que também começou com o pai dele, ele também tá tocando hoje. Aí começamos também com a Elétrica Zata, que também era o seu João, e agora a Rafaela também tá. Então todas as empresas aqui da região têm essa característica familiar consolidada. E é bonito, né? isso, É bonito, né? Gera uma perenidade na que eu empresa. acabei esquecendo, né? mas enfim, esses destaques que a gente vai lembrando. Sim, como é forte casualmente nós somos clientes da Construcolor. O Evald é um grande amigo meu aí de bastante tempo. Os nossos pais, né, não são amigos, né? É que a gente fala porque eles tinham um convívio bastante forte, Hidrojap, Construcolor, e eu e o Evald crescemos basicamente nesse meio. Nossa, né? Então a gente legal. era de criança, assim, era um na casa do outro. Enfim, depois a gente acabou virando amigo, assim, continuamos amigos, né? Um período ali, digamos assim, a gente não conversou muito, mas depois a gente se encontrou novamente. Hoje a gente faz muito negócio junto, né? Muitos negócios juntos. Então, basicamente, a Rafaela e o seu João da Zata, a gente também conhece aí, são pessoas sérias também, né? Então, é uma característica muito forte aqui da região de Blumenau. Isso Exatamente. é muito bonito, né? Concordo. E Leonardo, a Marine hoje, quantos funcionários ela tem, uma estimativa assim? Hoje a gente trabalha, vamos dizer, diretos, né? Funcionários nossos são 20 funcionários, né? Que é basicamente o setor administrativo, financeiro e engenharia que a gente fala, né? Então, funcionários nossos, né? Os engenheiros de obra, assistentes, almoxarife, né? O pessoal do financeiro, comercial, a nossa estrutura são 20 pessoas, né? E daí depois, né? A gente tem os terceiros. Então hoje aí a gente estima em torno aí de 300 a 350 funcionários, né, colaboradores, enfim, operários que trabalham em todas as nossas obras aí, tanto aqui em Blumenau quanto na cidade de Camboriú, que é onde a gente tem os projetos atualmente, né? Sim. É um grande desafio essa gestão de terceiros, né? Porque o quantitativo é bastante expressivo, né? 20 efetivos para 300 terceiros, ainda mais na área de construção civil, né? O que a gente sempre fez, né, e costuma fazer, a gente trabalha muito com parcerias, né? Então a gente sempre comenta e até, enfim, é um dos nossos pontos fortes, vamos dizer assim, que a gente procura fazer parcerias de longa data, né? Então tem empreiteiros que estão trabalhando, que são os terceirizados, né, com a gente desde a segunda obra, desde a terceira obra, então já tem tempo aí que eles estão com a gente 15 anos, 14 anos, né? A Hidrojap já está aí desde o início, então a gente sempre traz esse conceito da parceria, né? É um dos nossos, vamos dizer assim, valores, inclusive, né? De trabalho em parceria. Então, lógico, é um desafio, naturalmente, né? De controle, né? Porque a gente também vamos dizer assim, responsável, né? Por todas essas pessoas, né? Então, a gente tem lá os nossos controles, a gente trabalha com alguns softwares que ajudam nisso, né, hoje em dia, né, para esse controle de acesso, vamos dizer assim, se está com a documentação ok, se o funcionário está em dia, tudo certinho, né, e aí a questão da segurança que é muito forte também, né, e a gente sempre trabalha forte, firme nesse sentido, porque, claro, são vidas ali envolvidas, né, e a construção civil, ela é uma atividade que tem um risco, vamos dizer assim, nessa área da segurança. Né? Então, hoje, claro, a gente tem diversas normas, enfim, para respeitar, né? Mas, assim, do dia a dia, a gente tem aí o Seconce, né? E o Sinduscom que fazem um trabalho de acompanhamento da parte da segurança, mais o nosso time interno que faz treinamento constante, né? Treinamentos constantes, para essa parte da segurança, para a gente ter vamos dizer assim, enfim, zero acidentes, né? Vamos dizer assim, de fato a gente tem conseguido assim, alguns incidentes, né? Pequenos incidentes, mas graças a Deus, assim, até hoje a gente nunca teve um acidente grave ou gravíssimo em nenhuma das nossas obras. Né? Então a gente sempre fala que é uma frase que a gente aprendeu na Bung, quando a gente trabalhou na época da Hidrojap, que é nada é tão urgente que não possa ser feito com segurança. Então a gente tenta transmitir essa, vamos dizer assim, esse enfim, né? Esse pilar. Essa essência aí pro pessoal, né, das obras e até para os próprios colaboradores lá, né, operários que, enfim, né, não se coloca em risco, né? A gente sempre comenta
que não sou eu que vou cair lá, né? Mas enfim, a gente é o anjinho da guarda do colega que está ali do lado que pode sofrer um acidente, enfim. Então a gente sempre fala, ó, não deixa, né? Melhor dizer para a pessoa ali, ó, não vai lá do que deixar ela se colocar em risco e aí acontecer algum acidente mais grave, né? Então a gente procura trabalhar dessa forma, mas sim, o controle é bastante forte nesse sentido para tentar ao máximo deixar a coisa certa, vamos dizer assim, né? Parabéns. E uma construtora exatamente trabalha com construção civil com tantos anos não ter acidentes graves. Exato, você não tem histórico, né, de nada grave acontecer, é porque a tua gestão é extremamente conservadora no sentido de estar em conformidade com a legislação mesmo, né? Ser um dos pilares de cultura da empresa, inclusive, né? Isso é um grande valor que você está carregando dentro. E é um valor que engrandece, inclusive, agrega ao valor de quem vai comprar o teu empreendimento, né? Porque se você é uma construtora que não tem acidente, é porque a solução que você está colocando dentro da obra, ela é de primeira qualidade. Né? Eu sempre vejo assim, um descompasso entre um ramo da construção civil extremamente agressivo, mas com históricos terríveis de acidente do trabalho, puxando um pouco para a minha área, que é trabalhista, certo. né? Vende-se muito imóvel, principalmente no litoral aqui, né, de Santa Catarina, mas a gente não ouve um dono de uma construtora ter essa consciência que você está trazendo. E aí a gente vê o resultado disso na Justiça do Trabalho, a gente vê isso na Previdência Social, número de afastamentos, número de benefícios concedidos dentro da construção civil, né? Então, sim, por isso, realmente é digno de parabéns. Obrigado. Assim, claro, né? É um trabalho que é de uma equipe, né? Não só a gente, mas a gente leva sempre essa ideia e, né, claro, a gente tem o nosso gerente de engenharia, tem todos os engenheiros de obra, né, que atuam forte nesse sentido aí para, enfim, ajudar o pessoal, né? E eu sempre comento, hoje em dia, vamos dizer assim, hoje em dia não, mais ou menos eu comento que já tem uns 10 anos pelo menos, né, até mais, mas vamos dizer 10 anos, que pelo menos a gente já fala muito, enfim, nas empresas organizadas, nas construtoras organizadas, né, da questão da segurança. Sim. Então, um trabalhador, para ele trabalhar dentro de uma obra, ele tem pelo menos ali uns 2 cursos que são os principais, que é de NR18 e NR35, que é da altura, que ele já, para entrar numa obra, ele já precisa ter. Então, assim, o próprio operário já hoje em dia não tem mais aquela questão, não sabia, não sei, não. Ele já, pelo menos, já fez algum desses cursos, né, para poder trabalhar numa obra. Né? Então, claro, como eu falei, eu digo isso das incorporadoras organizadas, né? Claro. E aqui no Blumenau a gente também sabe que a grande maioria das grandes consultoras, enfim, ou médias, são organizadas, né? Enfim, a gente pega às vezes um caso aí mais isolado, uma obra mais individual, alguma coisa assim, mas esses trabalhadores que passam por essas empresas, com certeza, já têm esse conhecimento, né? Então, cabe a gente reforçar ele e estar em constante cobrança, né? Exato. E, Leonardo, tens uma ideia de quantos empreendimentos a Marine já lançou? Desculpa, então, vamos lá. Hoje a gente considera assim, né? Hoje entregues a gente tem 20 torres, que a gente chama, né? Que são em 15 empreendimentos e alguns deles têm mais de uma torre, né? E mais os 6 que estão em andamento. Então a gente está falando aí de 26 empreendimentos, aí, torres, empreendimentos que a gente tem lançados. Hoje já são mais de 750 unidades entregues, né? Marine. Mais 350 em andamento, então a gente já está aí em mais de 1.000 e poucas unidades aí, 1.100 unidades entre entregues e andamento, e um pouquinho mais aí já em torno de 250, estou arredondando aqui, né? Sim. Mas enfim, o número que são de pré-lançamento ou lançamento, que a gente chama, que estão aí na fase de aprovações ou documentação e assim por diante. Então, num universo aí de em torno de 1.300 unidades de apartamentos, aí, enfim, apartamentos ou salas comerciais, né? Tem crescente expansão, né? Pois tem bastante espaço, né? Depois até vai ter uma pergunta sobre essa questão de um spoiler ali, se vai ter mas enfim, certo, legal. Não vamos adiantar. Vamos lá, com certeza. Mas assim, falando um pouco também sobre a cultura e proposta da empresa, né? A gente até verificou que um dos slogans da Marine é que ela não constrói apenas prédios, né? Mas realiza sonhos. Como esse propósito, assim, para você e para a empresa é no dia a dia, assim? O objetivo é entregar o sonho da casa própria, enfim, né, do apartamento novo para o cliente? Exatamente. Então, assim, a gente... vamos lá, começa o projeto, né?
primeiro a gente procura estar bem localizado, né? Que é um dos grandes pontos, né? Quando, enfim, a gente detectou que um cliente quer, enfim, um imóvel ou para moradia ou para um investimento, para uma locação. Então, a localização é um ponto-chave, né? A gente sempre procura estar bem localizado, né? O nosso tipo de produto, né? Vamos dizer assim, para Blumenau, ele é um produto standard, que a gente chama, né? Um produto standard, um pouquinho médio ali, vamos dizer assim, padrão. Então, a gente não está situado no centro da cidade, vamos dizer assim, mas não é o nosso modelo, o nosso nicho de negócio, né? Então, a gente procura estar bem posicionado nos bairros, né? Vamos dizer assim, os principais bairros, e que a gente fala muito que é o centro do bairro, né? Então, hoje, de fato, se você parar para pensar, dentro de um bairro você faz tudo, né? Você tem ali mercado, farmácia, enfim, posto de saúde às vezes, né? Ou enfim, algo relacionado à questão da saúde, alguma escola, enfim. Então você está no bairro, você resolve, vamos dizer, a sua vida, né? Sim. E você precisa 100%, às vezes, para ir na prefeitura ou num cartório, alguma coisa desse sentido. Então a localização é o primeiro ponto, estar bem localizado, que já vai, vamos dizer assim, atender, né, a questão do sonho do cliente, enfim, ali, né? Dele estar, da comodidade dele de estar bem localizado. Então a gente já começa nesse ponto aí, na procura do terreno pela localização. E aí depois, né, a gente já tem um tempo aí que a gente faz pesquisas de mercado. Então a empresa contrata outra empresa que faz pesquisas de mercado, para a gente, justamente dentro do nosso setor, do nosso nicho, né, de atuação, a gente ser o mais assertivo possível, né? Então a gente estuda ali, né, junto com essa pesquisa, e também com algumas pesquisas com os nossos clientes, para entender, né, qual que é o tipo de produto, o que cabe para aquela região, né? Então acertar, digamos assim, né, o produto com a localização e um valor, né, compatível, né? Então vamos dizer, mais barato, mas cara, é um valor compatível com a região, né? Então esses são, vamos dizer assim, os 3 principais pontos: produto, localização e o valor compatível com a região, né? Para a gente, enfim, chegar aí vamos dizer assim, atender o cliente no que ele precisa. E aí sim, depois, né, claro, a gente entende que ali vai ser a casa da pessoa, né, o sonho dela, porque às vezes a gente fala, né, a camiseta a gente compra mais de uma, o carro a gente até troca, mas às vezes o imóvel ele vai ser o único da família, né, que comprar, é o sonho da vida ali, né? Então, sim, a gente trata isso com, vamos dizer, bastante cuidado, né, e busca, né, fazer assim. Naturalmente que os desafios de uma construção, de uma obra, né, pequenos detalhes, a gente vai aprimorando e resolvendo, mas de fato o pensar no projeto, né, enfim, né, vamos dizer, na disposição da planta, né, e todos esses detalhes a gente pensa com bastante carinho. E eu sempre comento, né, a gente vem evoluindo e continua, e no detalhe do detalhe, né? Hoje, posso emendar aqui, desculpa. Claro, né? fica à vontade. Então, hoje a gente trabalha, hoje não, mas a gente já entregou o Hortência, que foi o primeiro projeto totalmente na plataforma BIM, que a gente chama, que o BIM basicamente é uma plataforma onde vamos dizer, todas as especialidades trabalham, desde o projeto arquitetônico, elétrico, estrutural e hidrossanitário e assim por diante, né? Então isso a gente constrói o prédio todo em 3D, né? Então você coloca lá o projeto e todas as especialidades ali, as disciplinas já entram no mesmo momento naquela plataforma, né? E ali você já resolve, vamos dizer assim, não vou dizer 100%, mas vai 98%, 99% das incompatibilidades. Então ali você já detecta detalhes que lá na frente na construção não vão ser um problema, né? Ou vão ser, daí você já elimina. E aí um detalhe que a gente comenta nesse sentido é que nas nossas obras a gente desloca, por exemplo, uma parede que é divisa de apartamentos, né? Entre apartamentos a gente desloca a caixinha de energia elétrica, de luz, 10 centímetros, 15 centímetros, assim como os pontos de água e esgoto, porque isso você vai ter um ganho na questão acústica. Então pode ser um pequeno detalhe que, vamos dizer assim, simples, né? Que ele para execução seria muito fácil o cara só levar ali o condulete e espelhar, né? A gente desloca essa distância aí que é pequena, mas aí você ganha, né, uma questão acústica nas unidades, né? Outro ponto que isso já é desde o início, desde o primeiro projeto que a gente desenvolveu, é sempre, digamos assim, todos os nossos projetos, né, a gente sempre cuida com a questão do encontro das áreas, né? Então, por exemplo, jamais você vai ter ali vamos dizer assim, uma área de serviço com um dormitório nos nossos empreendimentos.
Então a gente sempre coloca os dormitórios nas áreas mais nobres, vamos dizer assim, que são nas paredes, né, vamos dizer que não vai ter vizinho ou enfim, ou no máximo você vai ter ali dormitório com dormitório, área de serviço com área de serviço, cozinha com cozinha. Então, porque, né, vai estar lá a pessoa, enfim, às vezes cozinhando, fazendo alguma coisa e não pode estar encostado num quarto da outra pessoa, Claro. né? Ou uma lavação ali, uma área de serviço, né? E aí atrapalhando vamos dizer assim, o sossego da outra pessoa. Né? Então, esse cuidado a gente já tem também na fase de projeto aí, que é sempre estar elaborando dessa forma, né? Então, a gente tem esse cuidado aí para realmente tentar levar o melhor aí para os nossos clientes, né? Então, o detalhe do detalhe que a gente comenta. Sim. Dois pontos interessantes, né? O primeiro, a questão da inovação em tecnologia, né? De utilizar essa plataforma para fazer essa questão prévia, né? De alinhamento, e também a questão do detalhe, né? Que é isso que depois faz a diferença no dia a dia, né? Na rotina. Sim, isso agrega valor, né? Que agrega valor, e exatamente. o cliente, ele não, assim, ele não vê no primeiro momento, né? Porque, digamos assim, claro, essa questão da planta, naturalmente, você já consegue olhar ali numa planta humanizada, baixa, né? Mas esse tipo de uso, ele só vai ter a percepção depois usando o imóvel, né? Sim, porque, e às vezes até não vai ter tanto, mas a gente sabe que fez o trabalho, o dever de casa, né? Sim. Que é fazer essa questão, esse cuidado da questão acústica, né? Mas o cliente, ele, enfim, vai usar e para ele tá tudo certo. Sim. É mais uma parede com ali as instalações, né? Mas a gente sabe que fez aquilo para melhorar e realmente dar esse conforto, vamos dizer assim, né? Nessas questões, né? Acústica, ventilação, iluminação e assim por diante, né? Legal. E justamente ainda nesse tema, né? Como é que assim, a empresa ela vai crescendo, vai aumentando, vai expandindo, e como é que, mesmo com esse crescimento, vocês conseguem também manter o mesmo atendimento, a mesma qualidade com quem está comprando? Olha, é o desafio de todo mundo, naturalmente, né? Claro, a gente cresceu e vem crescendo. Nesse momento, assim, digamos que cada vez, até o Regis, ele faz um desenho lá que a gente brinca, né? Mas enfim, a gente cresceu rápido, mas agora é passo a passo, porque, vamos dizer, o crescimento das principais áreas, né? Enfim, a gente já buscou, e agora você vai cada vez dando vamos dizer, crescendo um degrau por degrau. Então, o crescimento, ele acaba sendo, vamos dizer assim, não tão agressivo, né? Mas ele mais consistente, né? Então, esse é o desafio, sim. Continuar com a qualidade, continuar atendendo bem os clientes e todos os envolvidos no processo, vamos dizer assim, né, nessa questão. Então, claro, é procedimento, é processo, é treinamento com a equipe, né, conversando com as pessoas para tentar, vamos dizer assim, levar o melhor que a gente desenhou ali, né, e estudou para lá no final da ponta. E mesmo assim, né, no meio do caminho, a gente sabe que às vezes a comunicação não funciona da melhor forma, né, mas a gente sempre tenta, né, e busca atender, né, deu algum problema, vai lá, resolve, atende para deixar a questão atendida e resolvida, né. Claro. Então, é atuar e estar nessas questões. Procedimento, processo e o treinamento do pessoal aí, da equipe, né. Leonardo, hoje Blumenau e Camboriú, Camboriú, enfim, tá perto do litoral, perto de Balneário, que nem a gente tinha conversado, né? São polos, assim, que estão em extremo crescimento. E também temos aqui em Blumenau, por exemplo, no passado, se não me engano, no começo desse ano, saiu uma notícia que Blumenau teve uma das maiores valorizações de metros quadrados também de imóveis aqui na região, né? E trabalhar em dois polos, com esse tipo de crescimento, esse tipo, né, de valorização, tem alguma diferenciação para vocês? Sim, Gustavo. Então, como é que funciona, né? A gente, então, hoje, como eu comentei ali, falei mais em Blumenau, dos nichos, né? Então, hoje em Blumenau, a gente atua aí no nicho standard, né? Que é o econômico standard, que é imóveis aí na casa de 300 até 500 mil reais, né? Basicamente. E lá em Camboriú, então, a gente trabalha num ticket de médio para alto padrão da cidade, né? Que é a cidade de Camboriú. Então, acabei pulando essa parte, mas hoje a gente está com 3 obras em andamento aqui em Blumenau e 3 obras em andamento lá em Camboriú, né? São 6 projetos hoje em andamento. Depois eu comento ali, que você perguntou, né? Falou dos lançamentos. A gente tem um pré-lançamento já em andamento lá em Camboriú e, né, se tudo der certo ainda esse ano, a gente vai ter um pré-lançamento aqui em Blumenau. Se a coisa a documentação não colaborar, provavelmente aí no início do ano que vem a gente vai estar
lançando um novo projeto aí, pré-lançando um novo projeto, né? Só uma Então, perguntinha. Camboriú, então, tem um ticket médio maior para é um vocês. ticket mais alto. A gente está falando aí de imóveis de 650 até R$1 milhão, né? Lá para a região. Então, pega ali um médio e alto padrão para a cidade, vamos dizer assim, né? E sim, né? São mercados diferentes, né? Basicamente. Então, aqui a gente atua mais aí, vamos dizer assim, para um público que vai ser o morador, né, final, vamos chamar assim. Então, 95% dos nossos clientes de Blumenau são para moradia, né, e esses outros 5% aí para investimento, vamos dizer assim. Lá para o litoral já a gente tem ali quase que um 60% aí para morador e 40% para investidor, né? Porque sim, o mercado lá, ele, vamos dizer assim, vai no embalo ali da região, Balneário, Itajaí, Itapema, né? Que puxa esse mercado como um todo. Então, Camboriú acabou, né? Tá indo de carona aí, mas é uma cidade que foi a cidade que mais cresceu no último censo aí, né? Foi a cidade que mais cresceu, foi Camboriú, né? E aí, então, ele tá indo porque é o lugar onde tem espaço para você construir, vamos dizer assim, ainda, né? E aí saem os imóveis das pessoas que vão, enfim, morar lá e aí sim, trabalhar em Balneário, trabalhar em Itajaí, trabalhar em Itapema ou no próprio na cidade de Camboriú, né? Mas eu pulei a tua pergunta ali da valorização e tudo mais, né? Sim, teve uma valorização como um todo, mas também um pouco assim, vamos dizer que a gente teve, e ainda está tendo, mas muito leve agora, mas a gente teve um aumento de valores aí dos imóveis que foi um pouco do reflexo da pandemia, querendo ou não, né? Porque o que acontece, digamos, da nossa empresa, assim, foi o grande desafio, foi a pandemia, disparada e aumento dos insumos, assim, né? Nunca antes visto e tudo mais. Enfim, o aço 180%, o tijolo dobrou e assim a gente teve diversos insumos que uns né, com reflexo da pandemia, e outros foi um pouco assim na carona, né? Porque, enfim, a alvenaria, que é o tijolo, qual foi a explicação? Simplesmente dobrou o valor ali naquela época, né? E aí, enfim, e a gente não pôde repassar todo esse percentual que a gente teve de aumento. E com certeza as outras incorporadoras também não tiveram essa possibilidade assim, de primeira, né? Então você foi absorvendo uma parte subindo. E assim a gente foi, né, tendo esse aumento aí da valorização dos imóveis. Mas sim, o que a gente sempre comenta, né? Um imóvel, vamos dizer assim, hoje a taxa de juros está mais alta, enfim, tem aplicações aí que estão pagando melhor, né? Mas o imóvel, ele é uma garantia. Você tem ali um produto, algo físico, né, concreto, vamos dizer assim, que está ali, e dificilmente, se você pegar um histórico, você tem uma desvalorização do imóvel. É muito difícil, a não ser que algo que aconteceu naquela região, né, ou aquele imóvel foi deixado ali largado e nunca ninguém fez uma manutenção, algo nesse sentido. Mas você pode pegar qualquer tipo de imóvel, vamos dizer assim, que ele sempre tende a valorizar. Né? Então ele sim e sempre foi um excelente investimento. Né? Então, enfim, como eu falei, ou para a própria moradia ou para um investimento mesmo de uma carteira, enfim, né? Mas então a gente sempre tem a valorização do mercado como um todo na parte imobiliária, vamos dizer assim. Né? Então isso é positivo na questão dos imóveis, né? Sim. É uma pergunta... Se eu respondi aí, eu perfeitamente. Acabei dando uma volta Com meio grande, né? E até aproveitando que a gente justamente também ia questionar sobre a questão da pandemia, e você acabou respondendo que era justamente esse ponto, né? Como foi difícil, né, para a construção civil passar por esse período, né? Um período que nunca, né, antes aconteceu. Ninguém dessa forma, imaginou, né? De suspender todas as atividades, os aumentos, né? Então, por mais uma construtora que trabalha com essa questão de mão de obra, de material, enfim, né? Acredito que infelizmente acabou impactando até negativamente, outras construtoras estavam começando, né? Ou algo nesse sentido. Teve bastante problema, né, para construtores menores, né? Como é que vocês conseguiram enfrentar esse período? Então, a gente, o nosso negócio, né, a construção civil, enfim, a venda e entrega de imóveis, e a gente teve que assumir alguns prejuízos, né, nesse período aí, realmente, acredito que outros participantes aí, outros players que a gente chama, outros parceiros até, né, que em Blumenau tem essa característica, enfim, os
os incorporadores se conversam, tem esse relacionamento que é saudável, né? Enfim, trocar informações, trocar ideias ali, o pessoal associado ao Sinduscom. Então, cada um tem as suas estratégias, mas as dores, enfim, as oportunidades são semelhantes. Então, há essa troca de informações, né? E com certeza alguns deles também tiveram que suportar, aí, vamos dizer assim, né? Mas fazer frente. A gente teve 2 empreendimentos que sim, a gente teve prejuízo, mas mantivemos o nome, mantivemos ali o prazo da entrega e entregamos 2 empreendimentos. Vocês tiveram que fazer período. Redução de preço, redução de custo das unidades nesse período ou não? Ou conseguiram manter o ticket médio? Então, o que aconteceu? Um caso, né, vamos dizer, mais desafiador, é que a gente vendeu todo o empreendimento praticamente antes da pandemia e construiu ele todo durante a pandemia. Então você assumiu bastante então, a gente vendeu a preço antigo, vamos dizer assim, e construiu no custo novo, né? Sim. Então foi um momento bastante desafiador aí que a gente passou. Lógico, né? Nem comentando aí da questão das vidas, enfim, tudo mais, mas a questão né, vamos dizer agora na questão do negócio, foi o principal desafio aí nesse período, com certeza foi atravessar a pandemia com, enfim, os insumos aí subindo nunca antes visto e toda a bagunça que gerou no mercado, né, como um todo, né? Sim. Você não sabia se um produto ia chegar em 4 meses, em 6 meses, então, né, a cadeia como um todo, ela bagunçou mesmo, né? Então, realmente foi bem desafiador. Mas enfim, ainda tem aí um resquício que a gente chama de pandemia, mas, né, estamos aí agora com outros projetos e, né, esses já em andamento aí para retomar e recuperar como é que diz, essa rasteirinha aí, né? Sim. Importante agora já passou. Como é que está o mercado para vocês hoje? Como é que está a economia do país e é o reflexo disso na construção civil? Então, a gente teve um ano passado bem bom, vamos dizer assim, né? Com vendas, e até isso não foi só exclusivo nosso, foi o ano de maior venda, enfim, do mercado imobiliário, tanto de Santa Catarina como nacional, né? Foi o ano que mais se vendeu imóveis no Brasil, né? E a gente acompanhou isso naturalmente. Esse ano, o primeiro semestre, assim, foi bom também. A gente sempre tem venda, né? Todo mês a gente tem saída de imóvel, tem venda de imóvel, mas agora, né, vamos dizer assim, o segundo semestre ele deu uma, vamos dizer assim, não uma parada, mas ficou morno, vamos dizer assim, né? Tem procura, tem venda, mas claro, a gente sempre deseja um pouco mais, só que realmente o mercado ele tá um pouco mais estranho, vamos dizer assim, né? Então, enfim, o que a gente tem aí, a instabilidade política e econômica, tarifaços e tudo mais, que querendo ou não afeta, né? Então a gente tenta, vamos dizer assim, seguir em frente, né? Dar atenção no que a gente precisa ali, mas é certo que isso impacta, né? Não tem como achar que mas não já foi bem pior, né? 2, 3 anos atrás a situação ainda, mesmo com a pandemia, além da pandemia, a economia estava muito ruim, né? Para o mercado imobiliário estava totalmente parado, né? Há 3 anos atrás. Já melhorou bastante agora. Né? Isso, a gente teve, assim, continua uma crescente natural, né? Mas é um pouco essa, vamos dizer assim, o que pega é a questão da, vamos dizer assim, a instabilidade, né? Como um todo, vamos dizer assim, né? Então, isso aí que às vezes deixa o próprio investidor, né, pensativo, o próprio comprador, né, para ver se será que é um bom momento para eu fazer a compra. Então a dúvida é o que é o ruim, né? Então esse é o desafio, vamos dizer, do externo, né? Então mais ou menos nesse sentido aí como um todo, esse conceito, enfim, mercado imobiliário, economia, assim por diante, né? É a instabilidade que mais afeta, vamos dizer assim. Mas temos que seguir em frente. Vamos seguir em frente. Com certeza. Ô Leonardo, e vocês têm planos de atuar em cidades fora daqui, de Blumenau e Camboriú? Então, já nos fizeram essa pergunta, tem aí, né, o mercado que agora já tá aquecido há mais tempo, Pissarras, Barra Velha, ali Penha e assim por diante, né? Então a gente começou o Blumenau, né, fazer o nosso trabalho bem feito aqui na cidade
E aí surgiu a oportunidade de Camboriú, porque a Hidrojap, né, trabalha, né, há 20 anos ali em Balneário Camboriú, aí no setor de reformas, e aí estava próximo à cidade de Camboriú. Né? Então a gente começou ali, viu que a cidade tinha, vamos dizer, uma oportunidade, estava em crescimento, enfim, e aí a gente começou em 2020 nosso primeiro projeto lá, né? E agora a gente já tem aí um projeto entregue, que é o Venice, que foi entregue no final de 23, e mais esses 3 em andamento e esse 4º já aí pré-lançado, né? Então, o que a gente sempre comenta? Acho não, né? Vamos fazer bem feitinho esses 2 mercados nesse momento, né? O nosso, vamos dizer, nosso tamanho, a gente sabe também do nosso tamanho aí, para não querer dar o passo maior que a perna. Então, nesse momento, a gente não tem isso no desenhado, vamos dizer assim, de expandir para outras cidades, né? Outros mercados, a gente está bem focado aí em Blumenau e na cidade de Camboriú aí. Nesse momento, é os 2 mercados que a gente vai atuar aí e quer atuar bem feito, vamos dizer assim, né? E aí depois, claro, né, com alguma situação diferente, a gente vai estudar aí outras cidades, outras praças, né? Sim. Então, mas nesse momento a gente, vamos dizer, está dedicado a fazer, né, bem feito nessas 2 regiões, vamos dizer assim. Perfeito. Ô Leonardo, e aproveitando para quem está nos ouvindo e quer entender um pouco mais sobre como é que estão os empreendimentos hoje, né? Hoje a gente tem já essa questão que os prédios têm que ter área de lazer, playground, pet place, que agora também é novidades aqui no prédio da região, inclusive, né? O Antônio Hafner também tem, ou outros que tem piscina e são mais home club. Hoje em dia, como é que está essa questão, assim, para fazer um prédio, fazer aquela análise de viabilidade, verificar o público, etc. Todos esses prédios agora já estão vindo com essa questão de manter o público, os condôminos lá dentro, com essas opções de lazer extra. Área de lazer completa, prédio, né? Exato, até mercado tem agora alguns dentro. até marketplace. Né, marketplace. A gente chama de home market, né? Isso, Isso. Exatamente. Então, olha, normalmente, né, a gente, vamos dizer assim, quanto mais áreas, vamos dizer assim, de áreas sociais, ou enfim, áreas de lazer a gente conseguir colocar em empreendimento, é melhor para todo mundo, né? É melhor para o proprietário, enfim, para o cliente que vai morar lá, ou enfim, até para o investidor que vai colocar aquele imóvel para locação, porque o condomínio oferece, né, uma área grande nesse sentido aí de comodidades, vamos chamar assim, não é só lazer, mas são comodidades, né? Então a gente sempre procura atender ao máximo nesse sentido, né? E hoje sim, né? Blumenau a gente conseguiu depois de um tempo daí, pelo tamanho do projeto e tudo mais, inserir a piscina, né, no empreendimento, que hoje é meio que, sem problemas, que é meio que um padrão já em função do calor, enfim, né? Então, alguns a gente não conseguiu, outros a gente conseguiu e sempre que dá a gente costuma colocar, né? Como eu falei, ser compatível ali, produto, localização e nicho de mercado, né? E aí, outras comodidades que foram surgindo, né? Então, por exemplo, assim, hoje já o pet place é meio que obrigatório, né? Porque a gente até na última pesquisa que a gente teve, o resultado é que hoje já é 2,9 o número de pessoas por família. Então quase já não temos aí, vamos dizer assim, uma família com filho. E aí você tem ali... É casal com o seu pet, né? Exatamente, com o pet. Então, né, os pets, eles, enfim, já, vamos dizer que ganharam espaço, já estão aí... Você está abrindo mão da brinquedoteca para pôr colocar um pet place. É quase isso, né? Mas a gente sempre tenta colocar os 2, porque querendo ou não, para atender, né, sempre tem criança. O todo, né? Então, mas é quase isso. Então a gente procura sempre, dentro do espaço que a gente tem ali, direcionado para isso, inserir às vezes assim, áreas mais, vamos dizer assim, mais compactas, ou enfim, no tamanho ideal, do que às vezes tem eu vou ter um salão de festas enorme que ninguém vai utilizar. Então a gente faz um salão de festas adequado, né? Onde, enfim, cabe ali o número de pessoas que é compatível ali com o empreendimento, enfim, com o número de apartamentos, né? E aí você coloca outras áreas, né? A gente trabalha muito com pub jogos, que a gente chama, né? Que é a sala de jogos, enfim, que daí é um local com espaço, vamos dizer assim, menor que o salão de festas, mas que você pode fazer ali um encontro de amigos, amigas, enfim, né? Vou tomar um vinho, uma cerveja, e aí é um lugar que você não precisa reservar o salão de festas. E assim a gente vai pensando no máximo de áreas que a gente consegue colocar para atender aí, como eu falei, as comodidades do usuário, do cliente final, para aquele empreendimento. Então tentar assim, colocar o máximo, né, do que a gente conseguiu naquela planta, vamos dizer assim. Mas com sempre esses tradicionais aí, vamos dizer assim. E sim, nos nossos empreendimentos aí que já
já tem um número maior de unidades, a gente tem colocado o espaço para o home market, né? Que é um mini mercado, enfim, né? Que a gente fala também, que deixa o espaço e daí depois o condomínio, né, se organiza e hoje já tem algumas empresas que atendem, né, esse formato para instalar lá, fazer a instalação do mini mercado, e é mais uma comunidade que o cliente morador vai ter ali, né? Então, essa é a ideia. Ah, legal. E até a questão dos quartos também, né? Que a gente, lógico, ainda tem a procura, né? Mas antigamente era 3 quartos, era família grande, né? Hoje em dia já faz prédios com dependência de empregada, com banheiro, porque existia isso. Hoje em dia não existe mais, né? É tudo uma evolução, né? É mais otimizado, né? Qual que é o item mais procurado quando vai um casal jovem comprar Eu ia falar churrasqueira, mas churrasqueira é mais pra família agora, né? Olha, aqui no sul pode ser que seja, né? O item mais procurado, né? Isso nas várias pesquisas e também do que a gente conversa, é a localização. O principal ponto, né, da escolha, vamos dizer assim, é a localização, que pode, assim, não necessariamente ela vai ser no centro da cidade. Porque às vezes a pessoa tem ali os seus familiares que moram lá na Água Verde. Então, para ela, aquela localização é a ideal. Né? Então, mas ele está bem localizado naquele bairro. Está no centro da Água Verde. Exato. E ali na Água Verde, enfim, vai ter um supermercado, vai ter farmácia, vai ter todos os... morar perto da mãe, do pai, enfim, de um parente ou de irmãos. Então, a localização é o grande ponto, sempre é o principal ponto na escolha do imóvel, né? E continua sendo. E aí, claro, a gente vai colocando, né? A churrasqueira, ela sim tem um ponto forte aqui na nossa região, né? Porque, enfim, o pessoal acostumou, né? Enfim, a fazer o churrasquinho, aquela história toda, né? Convidar o colega, convidar o amigo, enfim, né? O colega de trabalho, o amigo, para ir lá na sua casa receber. Então, a gente sempre costuma, né? E colocar a churrasqueira, porque tem essa essência e tem esse costume, né, de trazer aí o pessoal para enfim, para conhecer a sua casa, porque, né, querendo ou não, tem esse sentimento, esse orgulho, né, de convidar ou os familiares ou, enfim, o amigo, um colega, enfim, para conhecer, e aí tem ali sempre aquele momento, né? Coloca lá um churrasquinho e trocar uma ideia e assim por diante, né? Eu achei que era o tamanho justamente da área gourmet, né, que além da questão da localização, achei que o que importa, assim, para quem é jovem, é justamente poder trazer na sua casa e ter uma área gourmet, às vezes até um pouco do mesmo tamanho da sala de estar, porque as pessoas gostam de ficar fora, fazendo churrasco e tal. Acho que tem essa questão também. Tem também, sim. A gente, com o tempo, foi, enfim, né, aprendendo também e evoluindo, a gente sempre comenta, né, sempre tem que ir evoluindo um pouquinho aí em cada questão. E a gente começou, teve ali um momento que tem a questão da sacada, né? Então, tinha era forte sacada aberta, que a gente fala, né? Aí teve um momento ali que agora tudo integra sacada. E aí depois veio a questão da pandemia, todo mundo queria um espacinho ali para ir para fora, né? Para botar ali a cara para fora, como se diz, né? E aí a gente começou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer os dois modelos. Então hoje, né, o que a gente sempre costuma fazer no mesmo empreendimento, a gente tem várias versões. Então eu tenho sacada integrada, eu tenho sacada aberta, então para atender o máximo de pessoas, porque às vezes é isso, né? Para uma pessoa a sacada aberta é mais importante, para outra não, eu já quero integrado porque não preciso depois fechar a sacada e já estender a sala, né? Então, enfim, a gente tenta, né, atender o máximo de pessoas aí do público para digamos, acertar o máximo, né? Então esse é um outro ponto que é legal a gente comentar, que vai evoluindo, né? O desafio de uma incorporação é que um projeto você pensa ele hoje, né? Que ele vai ser construído, começar talvez daqui a 1 ano, para daí ser construído em mais uns 3 anos e ser entregue lá. Então o ciclo é longo, né? Então ele é um ciclo aí de 4 a 5 anos, que pode ser que lá no final ele já não seja mais novidade. Então a ideia de ter assim as várias versões é para tentar atender ao máximo. Então esse e às vezes muda no meio, então você não consegue rapidamente reaprovar ou algo nesse sentido, porque leva tempo e às vezes nem é possível mais, né? Porque você já vendeu, então precisa de aprovação dos que já compraram. Então, né, mudar
um projeto ali no meio é mais difícil, né? Mas é nesse sentido. Então, o ciclo ele é longo, vamos dizer assim, né? Pensar no futuro, próximo empreendimento, né? Como é que vai ser, né? Não tem como ter bola de cristal, então a gente tem que ir acompanhando aí as tendências, como se diz, né? Sim. Mas legal. Ô, Leonardo, e a gente falou sobre os empreendimentos, sobre como é que estão hoje, mas e a parte de vendas, né? Como é que funciona com a Marine hoje? Vocês têm corretores próprios ou são corretores parceiros que trabalham também vendendo as unidades? Legal. Então, como a gente trabalha? A gente tem uma equipe de corretores internos, né? Que a gente chama que é a House, né? Então, são corretores internos que vendem os nossos produtos, que são, vamos dizer assim, dedicados, exclusivos, e a gente também trabalha com os parceiros imobiliários, né, que são as imobiliárias, enfim, corretores autônomos, todo esse conjunto. Então, digamos assim, tem as duas frentes, né, de atuação. Somos parceiros, a gente sempre diz, traz a proposta, traz o cliente que a gente vai conversar, né, enfim, traz aí, vamos tentar ver a melhor negociação ali que faz sentido para o cliente, que cabe no bolso dele, né, e fechar o negócio. Então, a ideia é nesse contexto. Então, a gente trabalha com as duas frentes aí na questão comercial, né, equipe interna e também parceiros imobiliários, vamos dizer assim, né. Legal. E falando também um pouquinho sobre o futuro da empresa, né? Você mencionou que o objetivo agora era, de fato, fazer bem feito aqui, em Camboriú, né? Blumenau. Mas tu tem uma visão de longo prazo, né? Daqui a 10 anos, como é que eu quero que a Marine esteja? Sempre evoluindo, expandindo a maior quantidade de empreendimentos, com qualidade e também com essa expansão prevista? Olha, Gustavo, assim, é uma pergunta que sempre vem à mesa, né? E a gente sempre conversa isso. Naturalmente que... Claro, a gente sempre tem que ter ambição e procurar, né, dar uma olhadinha para frente, mas o desafio sempre é, digamos assim, né, tá compatível com o tamanho da empresa, com o momento, com o cenário do mercado, né? Então a gente pode até querer, né, vamos dizer, vamos fazer mais 10 obras, 20 obras, mas nem sempre a coisa roda nesse sentido, né? Então, como eu falei ali anteriormente, hoje, vamos dizer assim, os dois mercados que a gente atua e quer atuar bem feito são esses dois mercados, né? Nada impede da expansão, mas daqui a 10 anos é difícil falar se a gente vai ter... hoje estamos com 6 obras, a gente fala, vamos ter 10 obras, né? Porque, como eu falei, o ciclo do projeto, desde a negociação, desde até da aprovação, até chegar lá numa incorporação e vender, ele tem vários poréns ali, né? Claro, a gente busca, né, ter essa constância, né? A gente tinha um plano estratégico lá de sempre estar com 4 obras, né? Que era o nosso plano estratégico. A gente já está com 6. Então era sempre manter 4, porque daí você tinha sempre uma entregando, outra em andamento, outra aprovando. Então essa esteira a gente procura desenhar, mas a gente já entendeu que ela não é tão exata, né? Quanto, vamos dizer, a matemática que o engenheiro gosta, né? De 2 mais 2 é 4. Então ela não tem essa exatidão em função de, né? Vamos dizer assim, do momento do mercado, junto à questão das aprovações, o que tá agora o mercado tá melhor para isso ou para aquele outro tipo de produto. Então a gente sempre está antenado e tenta, vamos dizer assim, desenhar o que vamos dizer assim, o que a empresa consegue atuar, né, e fazer da melhor forma possível, né, vamos dizer assim, e aí sim, sempre buscando evoluir, crescer, né, um pouquinho mais, né. Vamos lançar um pouquinho mais de unidades, mas o desenho, vamos dizer assim, a médio e a longo prazo, uma incorporadora, ela, assim, a gente tem as metas, tem ambição, mas ela não é tão clara assim, né? Vamos dizer assim, tão claro, vamos dizer, o desenho, ele depende de muitas variáveis, vamos dizer assim, né? Ainda mais nessa área, né? Exatamente. Mas perfeito. O Leonardo, a gente também tem um quadro novo aqui no FirmaCast que a gente faz algumas perguntas bem breves e você tenta responder com o que vier na sua cabeça inicialmente. Legal. Vamos ver se a gente encaixa aqui o estilo ping-pong. Um empreendimento que te marcou pessoalmente? Olha, vamos dizer assim que teriam 2 principais, né? Que foi o Quinta das Flores, porque naquele momento foi um empreendimento que, vamos dizer assim, a gente... um divisor de águas no sentido do tamanho do empreendimento. Então, a gente vinha, né, se pegar os nossos empreendimentos entregues, a gente foi sempre pé no chão, foi crescendo, né, gradativamente, vamos dizer assim. E o Quinta das Flores, ele foi um empreendimento que foi de 144 unidades. Então, já a gente vinha em projetos menores que isso, 60, de
20, de 12, né? E ali foi um empreendimento que vamos dizer assim, dividiu ali, a gente entendeu que a gente consegue fazer empreendimento de qualquer tamanho, vamos dizer assim, né? Legal. Então ali foi um empreendimento que foi entregue em 2018, né? E ele foi concebido um pouquinho antes, ali 2015, por aí, foi a fase do Quinta, que dividiu esse ponto aí. E outros, se eu puder, claro, pode ser 2? Pode. Então, o segundo seria o Antônio Maria, que hoje ele está em construção, né? E está em vendas, vamos dizer assim, porque é um empreendimento que a gente também, vamos dizer assim, teve que enxergar diferente e mudar o nicho de vamos dizer assim, de concepção de projeto, né? Hoje a gente sempre fala, até uma frase que não é minha, mas agora não vou lembrar de qual incorporador que falou, não lembro se era da Cirela ou de uma consultora grande, né? Que o melhor empreendimento é o atual empreendimento, porque ele já carregou todo o aprendizado, ele já pegou toda a evolução. Então hoje o Antônio Maria, vamos dizer, é o nosso último desenhado, vamos dizer assim, né? Então ali a gente conseguiu colocar todos os itens que a gente, né, evoluiu, tudo que a gente pensou, né, melhorou o produto, né? E hoje ele é, vamos dizer assim, também um outro ponto aí, todas essas questões de inovação, tecnologia, a gente conseguiu colocar nesse projeto aí no Antônio Maria, que é lá de Camboriú, né? Então, para também ser justo, um de Blumenau e um de Camboriú, para ficar legal aí. Perfeito. E uma lição que você aprendeu com seu pai e você leva hoje para a vida? Bom, além de várias, vamos dizer assim, como pessoa, né? Enfim, né? Mas acho que uma das principais, assim, que eu aprendi com ele na questão da empresa, né? E do meio empresarial e negócio é que faça bem feito, né? E se alguma coisa der problema ou der de errado, vai lá e resolva, e vai lá e conserte, independente se aquilo, né? Vamos dizer assim, vai gerar algum custo adicional ou não, né? Primeiro, pense fazer bem feito, né? Faça bem feito para não errar, para não dar problema, mas caso dê, vá lá e resolva também, né? E faça acontecer, né? Então, acho que é fazer bem feito, claro, isso a gente até comenta que honestidade, ser correto, isso aí é básico, né? Já deveria ser isso, né? Mas acabou que isso acabou sendo um diferencial do que já seria o básico, né? Mas enfim, o fazer bem feito e resolver, né? Acho que é um grande aprendizado aí da questão do negócio, que é isso, né? Desde a Hidrojap ele sempre levou muito certo isso. Deu problema, vai lá, resolve, né? Vamos resolver, vamos deixar certo, fazer correto e ponto final, né? Para atender o cliente, para atender quem está lá e ponto final. Então, acho que esse é um grande legado, né? Um legado aí nesse sentido de fazer certo, fazer o correto, vamos dizer assim, né? Legal. E o maior desafio no setor imobiliário hoje? Bom, hoje a gente enfrenta aí, vamos dizer assim, uma questão da taxa de juros, né? Que ela está elevada, né? E acaba que, vamos dizer assim, impacta na questão do próprio investidor, que né, tem um recurso lá, talvez não vai aplicar no mercado imobiliário, né? E dá uma travada um pouquinho nesse sentido, porque querendo ou não, acaba não girando. E um pouco no cliente que vai ali fazer um financiamento, vai fazer conta ali, né? Se dá no bolso, se fecha a conta do mês ali para ele fazer a aquisição, né? A compra do imóvel. Então, hoje essa questão dos juros aí é um que está pegando um pouquinho aí no setor imobiliário, apesar que os juros, né, do imóvel ele sempre é mais baixo que a taxa efetiva aí, porque tem o imóvel como garantia, enfim, né? Então ele acaba sendo um pouco, vamos dizer assim, é o melhor juros que a gente tem aí, né, para qualquer linha, vamos dizer assim, é o de imóvel, né, de habitação, mas esse é um desafio que a gente encontra hoje em dia aí para conseguir, vamos dizer assim, avançar um pouco mais, né? E como eu falei, a instabilidade ali também é um desafio de sempre, mas atualmente também não deixa de ser, né? Porque, enfim, até entender o mercado e tudo isso que a gente escuta e vê, não só escuta, mas enfim, interpreta, mesmo não querendo, né, que aquilo, não vamos só olhar para aquilo, né? Vamos fazer o nosso negócio, vamos fazer acontecer, mas ele acaba, né, sendo desafiador aí, acaba, né, querendo ou não, impactando, né? Vamos dizer assim, não vamos dizer nem atrapalhando, não é a palavra ideal, porque a gente tem que continuar com a coisa aí em frente, mas acaba impactando sim. Mas, de qualquer forma, sempre tem um cliente que precisa comprar, que quer comprar, né? Ou um investidor, mesmo que, né, olha mais aí, como eu falei ali, que o imóvel é um excelente
investimento, então acaba comprando também, então a gente sempre tem... Os teus imóveis têm financiamento movimentações. direto com a tua construtora? A gente trabalha mais focado no sistema apoio, né, apoiado à construção, né, que é ou pela Caixa Econômica Federal, a gente hoje trabalha com o Santander também, e por último a gente fez uma emissão de um CRI, né, que é um certificado de recebíveis imobiliários, que é como se fosse um papel, vamos dizer, da Bolsa de Valores, e esse fundo daí acaba apoiando a construção, né? Então a gente trabalha nesse modelo mais apoiado, vamos dizer assim, de repasse, que é os clientes fazendo o financiamento. Alguma coisa direto com a construtora, sim, né? Mas não é o nosso grande forte, vamos dizer assim, né? Então, e até, na verdade, é uma característica até mais local, vamos dizer assim, Blumenau, que tem muito essa questão do autofinanciamento, né? Outros mercados acabam fazendo mais essa questão do repasse, vamos dizer assim, né? Sim. Até lá para o litoral, enfim, o repasse ele é mais comum. Mas nós trabalhamos mais aí com uma tabela, parcelamentos direto com a construtora até entregue, e depois faz o financiamento com o banco e tudo mais, né? Então, é esse mix aí. Legal. E até aproveitando, separamos algumas perguntas, mas como estamos chegando na parte final, eu gostaria só de separar uma pergunta do público, sobre, até você acabou respondendo antes, mas só para a gente dar uma frisada, foi perguntado se a Marine tem lançamentos para o ano que vem. Então, seria esse que você mencionou, que talvez ficaria para lançamento ano que vem aqui em Blumenau? Isso, então a gente tem aí um projeto que já está, né, uma área que já está negociada, né, que possivelmente a gente vai ter um pré-lançamento. Eu chamo de pré-lançamento, Verônica e Gustavo, pela questão da documentação, enfim, permitido, a gente tem isso, né, legalmente, tudo certinho, permitido, mas vamos dizer assim, a gente chama de pré-lançamento porque ele é um antes do lançamento, que é com a incorporação, né? Então a gente está na fase ali de aprovações, né, já tem o projeto já com uma primeira análise verificada ali pela prefeitura e tudo mais. Então é isso que está correndo. Então a gente deve ter esse pré-lançamento aqui em Blumenau. Ali já vou fazer pode fazer uma propaganda, um spoiler, né? Isso dá em torno de 1,8 km ali da Vila Germânica, então fica bem perto da região ali da Vila Germânica. Ali é Água Verde, né? Mas enfim, é bem próximo do Antônio Hafner, né? Então a gente deve ter um pré-lançamento aí para o mês de novembro, né? Mais para o final do mês. Qual o padrão, né? Que é? Vai ser um econômico, que a gente chama, né? Então imóveis aí de 380 até 480. Então, um ticket bem interessante ali para a região. Né? Imóveis de 2 e de 3 dormitórios compactos, que a gente está trabalhando com 3 dormitórios compactos para essa região aí. Então, deve estar vindo aí em novembro desse ano. Aí, esperamos que a gente consiga fazer esse pré-lançamento. Legal. Antes fazermos as mensagens finais, tem alguma outra observação, Verônica? Não, eu achei genial, assim, a eloquência que ele tem. Legal, e né? todo esse mundo de mercado. Se a gente pudesse ficar mais uma hora aqui fazendo perguntas, né? Mas no momento não, porque se eu entrar em alguma pergunta aqui vai demorar mais meia, vai começar outro podcast. Legal. Mas perfeito. Então, Leonardo, a gente queria te agradecer pela tua disponibilidade, por vir conversar com a gente. Também posso afirmar que não é tramóia, mas eu também sou cliente da Marine, né? Então eu posso afirmar que é uma consultora séria, né? Temos uma boa experiência, né? De um outro empreendimento que vai ser entregue também. Então foi um prazer. Gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Sim, então assim, né? Agradecer, né, a oportunidade. Né, e principalmente vocês, né, Gustavo, nossos clientes, né, que enfim, confiam, né, que apostam na empresa, que viram ali uma oportunidade, algo diferente nos nossos produtos, né, em empreendimentos. Então também, né, se não fosse os clientes, a gente sempre digo pro pessoal lá, o cliente é o que paga a nossa conta, né? Se não tiver cliente, não tem nada, não vai ter obra, não vai ter nada, não vai ter boleto, não vai ter nada para lançar, não vai ter contrato para fazer. Então o cliente é o nosso principal, né? Vamos dizer assim, nossa principal, vamos dizer assim, agora me falhou a palavra, depois tu adequa aí, claro, nosso principal combustível, né? Enfim, o cliente que vai fazer a gente mover ali, né? Para fazer o restante. Então, agradecer de fato aí, né? A oportunidade dos nossos clientes, né? A nossa equipe do dia a dia aí que está lá, nosso time da Marine, que está sempre com a gente, né? Então, é isso. E quem, né, vamos dizer assim, desprender aí um tempo para escutar um pouquinho da nossa história aí, também agradeço já de bate-pronto.
Perfeito. Vamos colocar aqui também depois o arroba do Leonardo, da consultora Marine, né? Para quem quiser seguir, conhecer um pouco a empresa, o site, conhecer os empreendimentos, as redes sociais também. Vamos colocar o episódio no YouTube na parte da íntegra e também no Spotify da parte do áudio. Então, continue nos seguindo, que em breve vão ter mais novidades. E também vamos colocar todos os meios, né, de acesso embaixo do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigado, ótima semana para nós. Até breve. Valeu. Tchau, tchau.